Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito feliz eu me encontro aqui por estar com vocês. Já é talvez a terceira vez que eu venho a Rio Preto, mas creio que nesse centro é a primeira. Então é ainda mais prazeroso para mim estar aqui, porque eu estou encontrando novos irmãos, novas irmãs, né, fazendo um novo conhecimento. Mais feliz ainda porque aqui nós estamos agora falando a respeito de um lançamento que nós temos a fazer aqui do terceiro livro que nós preparamos, chamado Caridade Total, e que eu tive o prazer de ter a editora Didier fazendo então essa nova impressão. Bem, para falar sobre caridade total, primeiro a gente precisa entender um diagrama que eu explicito muito mais detalhadamente no meu livro, que é o diagrama da cebola. O que vem a ser o diagrama da cebola? É uma tentativa de tornar mais didático como é a nossa forma de agir perante o mundo. Como que a nossa estruturação mental espiritual para agir no mundo. Então, nós somos como uma cebola. Vocês vão me ajudar e vão aí tentar entender, tentar imaginar essa situação. Nós somos, cada qual de nós, como uma cebola, compostas, cada qual composto de várias camadas. Uma camada mais central, que é a camada, aquela que está lá bem no núcleo, que a gente chama de a camada do eu sou. Essa camada do eu sou é uma camada que a gente fala assim, aqui várias doutrinas dizem, né, do Cristo interno, da verdade interna, né, e que Jesus Cristo chama do reino de Deus, o reino dos céus, aquele reino dos céus que está no nosso interior. Essa camada é a camada plena de potencialidade, é aquela camada em nós que nós temos tudo que é preciso para viver em comunhão com Deus e, a partir disso, termos uma vida plena, satisfatória. Isso já se encontra dentro de nós nesse momento. Isso já se encontra dentro de nós desde o momento em que nós saímos do sopro divino, né? Isso é uma coisa espetacular. Saber que nós somos compostos lá no nosso centro, no interior de nós, de uma fagulha divina. Agora, seria muito bom se nós fôssemos compostos só dessa camada. O problema é que a gente começa a complicar. E aí vamos criando várias outras camadas que vão se sobrepor a esta. E nós temos então uma segunda camada nessa cebola, que é a camada que a gente designa como a camada do eu acho que sou. Que aí já começa a nos complicar um pouco. Por quê? A camada do eu sou, você tem a certeza plena daquilo que você é no mundo, do que você tem que fazer, da sua missão, do seu potencial. A camada do acho que sou já encobre essa camada, dizendo para você, dando a você várias ilusões daquilo que você pensa que você é e que não tem nada a ver com aquilo que você tem na primeira camada. Da camada do eu sou. Por isso que é a camada do eu acho que eu sou. E muitas vezes você começa a se achar várias coisas que impedem o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu potencial. Você começa a achar que você é burro demais, que você é feio demais, ou então que você é inteligente demais, ou que você é bonito demais. Essas várias coisas, esses vários rótulos que a gente vai incorporando ao longo da vida, ou porque nós já nascemos, trazemos de outras vidas aquelas sensações, ou porque o exterior, as outras pessoas ou a própria vida vão nos colocando aqueles rótulos e nós vamos aceitando plenamente. E é um perigo porque é exatamente nessa segunda camada que nós existimos. Existimos no sentido de nos manifestarmos na vida. Nós agimos, nós vivemos, nós sentimos de acordo com aquilo que nós achamos que somos. Enganosamente nós achamos que somos.
porque o que somos mesmo está na primeira camada. Mas seria muito simples e muito bom se a gente parasse por aí. Mas o que acontece é que a gente vai além, e na nossa camada nós colocamos ainda uma terceira, na nossa cebola nós colocamos ainda uma terceira camada, que se sobrepõe à segunda, e que é chamada da camada do eu finjo que sou. Porque não nos basta apenas pensar que somos alguma coisa, mas nós precisamos parecer, nós precisamos que as outras pessoas nos vejam de uma determinada forma. Muitas vezes, infelizmente, diferente daquela forma que nós pensamos que somos. Se nós pensamos que nós somos burros, por exemplo, na nossa terceira camada nós temos uma compulsão enorme de fingir que não somos, porque aquilo que nós sentimos, que achamos que somos, para nós é tão doloroso que nós não queremos que ninguém mais ache aquilo. Então nós começamos a colocar em torno de nós vários mecanismos de defesa para não parecermos aquilo que no fundo nós estamos achando que somos. E aí a gente já começa a compreender vários fenômenos que ocorrem na nossa vida, como, por exemplo, o fenômeno da ofensa. O que é a ofensa? A ofensa é alguém desrespeitar a nossa terceira camada e ir lá na nossa segunda camada e dizer: não, eu sei que você acha que é isso e você é isso mesmo. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais claro. Continuando aquele exemplo do burro, né? Eu me sinto burro, mas eu quero parecer ao mundo que eu sou inteligente, porque eu não suporto a dor de me sentir burro. Começo a fazer cursos, começo a fazer várias coisas que eu acho que pessoas inteligentes fazem. Aí, se alguma pessoa chega para mim e diz: olha, você não me engana, você não é inteligente como você está tentando fazer as pessoas acreditarem, você é burro. Só aí, meus irmãos, é que nós realmente nos ofendemos. Porque aquela pessoa foi sincera, não respeitou aquela terceira camada que nós pretendíamos fazer como uma autodefesa para a nossa segunda camada, foi lá no nosso calo e pisou sem dó. Então a ofensa só ocorre quando alguém nos machuca numa crença profunda que nós temos a respeito de nós mesmos. Então não seria o caso da gente agradecer quando alguém nos ofende? E eu digo isso por quê? Porque a única forma de nós evoluirmos é buscar o autoconhecimento. Já é tão difícil a gente promover esse autoconhecimento, que quando uma pessoa chega para nós e nos ofende, e a gente se sente ofendido com aquilo, é uma bênção, porque ele está nos fazendo descobrir algo da nossa segunda camada que nos incomoda, que tem que ser trabalhado, tem que ser limpado. A gente tem que passar ali uma esponja para limpar, para a gente descobrir realmente nosso potencial, que se encontra na primeira camada, a camada do eu sou. Às vezes a gente confunde um pouco essas leituras, quando o próprio Jesus fala que o reino dos céus está no nosso interior. Aí vem muito daquela concepção da filosofia panteísta, né? Que Deus está em tudo. Não é isso que eu quero transmitir a vocês. Deus estar em cada um de nós não significa que é um pedacinho de Deus que está dentro de cada um de nós, como se Deus fosse um quebra-cabeças, que se juntasse todo mundo aqui, no final a gente teria um panorama de Deus. Isso seria o panteísmo, não é? Deus se distribuir em várias coisas. Mas é interessante a gente pensar Deus e dentro de nós como um pensamento da divindade, e não propriamente a divindade em si. É como se Deus fosse o pensador e cada um de nós fosse um pensamento. Deus, por nos pensar, não se tornou menos Deus. Não se encarnou em nós como se fosse uma parte de Deus. Mas nós somos o pensamento de Deus na medida em que
Dentro de nós temos todas as leis, nós temos todas as regras necessárias para a gente atingir a nossa verdadeira felicidade. Aquilo que nós realmente precisamos entender a respeito de nós mesmos para ter uma união perfeita com o Pai. Várias filosofias, entre elas a filosofia yoga, ela diz, a própria palavra yoga quer dizer união, né? E a palavra religião, ou religare no latim, quer dizer religação. Isso já nos diz muito. Nos diz que nós estamos desconectados com essa força divina que nos governa e que nos leva à frente. Em algum momento de nossas vidas, nós nos desconectamos dessa primeira camada. Dessa camada que nos dá força, que nos dá poder, né, potencial para viver em plenitude. E essa religação é muito importante. Não é à toa que Jesus Cristo, né, nos diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí a gente já tem uma sutileza nas palavras de Cristo que é impressionante. Em todo o Evangelho você vai reparar Cristo dizendo: meu Pai, nosso Pai. Ou seja, ele é como se ele socializasse esse Deus que é de todos. Agora, nessa frase em particular, é curioso, né? Por que ele diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai? Como se ele se colocasse de fora, né? Sede perfeito como o vosso Pai que está nos céus, não como meu Pai, não como nosso Pai que está nos céus. É exatamente porque vosso, quer dizer, nos dias dessa parcela que é interna, que está na nossa primeira camada, que é a camada que o pensamento de Deus para nós, para a nossa vida, naquele instante que nós estamos vivendo. Naquele momento de evolução que nós estamos passando. Muitas vezes essa camada ela está encoberta, a gente consegue ter alguns vislumbres dela, através da segunda, através da terceira, e através até da quarta, que eu não quero complicar, porque se essa cebola ficar grande demais, vai começar a ficar confuso, né? Mas às vezes a gente tem alguns vislumbres dessa primeira camada. Mas essa primeira camada ainda não é plenamente visível por nós que estamos encarnados. E é por isso que Jesus Cristo fala: sede perfeito como o vosso Pai. Como aquilo que você consegue vislumbrar da sua segunda camada. Se ele pedisse para nós sede perfeito como Chico Xavier, muita gente ia ficar louco aqui, né? Porque espíritos altamente evoluídos têm outro nível evolutivo, outra capacidade de se colocar no mundo, né? Muitas vezes a nossa capacidade é muito menor. E é por isso que a gente também tem que ter um cuidado enorme com aquilo que a gente chama de julgamento. Talvez uma das únicas passagens em que Jesus usa a palavra não de uma forma categórica é quando ele recomenda: não julgueis. Por quê? Porque o julgamento é o fruto primeiro da nossa condição de separatividade de Deus. Ele demonstra quão distantes nós estamos do que realmente Deus pensa a nosso respeito. Porque a primeira camada nossa, a camada do eu sou, é uma camada de união, de unidade. Ali tudo para nós é integrado, tudo é junto, nada se parte, nada se divide. Deus é a força de união do universo. Ali nós existimos e temos aquela perfeita concepção de que tudo faz sentido, de que tudo está certo, tudo está no seu lugar. E talvez seja por isso também que a palavra diabo vem do grego, né? Diabolos quer dizer aquele que semeia a separação,
aquele que semeia a divisão. Vocês podem ter certeza, em todos os momentos de dúvida, em todos os momentos em que você se sente dividido, em todos os momentos que você se encontra cindido em uma situação ou outra, você está vivendo uma situação diabólica. Por quê? Quando a gente se permite sentir-se dividido em qualquer situação, em dúvida, sem saber se é bom uma coisa, se é boa outra coisa, muitas vezes a gente perde a paz, perde a serenidade, perde o reino de Deus. E é isso que acontece quando a gente se lembra aqui da parábola do filho pródigo. Eu não sei, eu acho que a maioria deve conhecer, né? Mas só para dar uma recapitulada, Cristo conta que havia um rapaz e um irmão morando com o pai, parece que numa fazenda, né? E que um certo dia um dos rapazes pediu ao pai metade da herança que lhe caberia quando o pai morresse, para sair ao mundo e curtir a vida. Ao que o pai, sem nenhuma oposição, acedeu, deu a metade da herança para o filho foi para o mundo, e ali ele esbanjou, gastou tudo, daí a palavra pródigo, né, esbanjador, até ficar sem nada, e depois de ficar sem nada, e até ter que comer com os porcos, ele falou assim, não, na casa do meu pai é que a coisa era boa. Foi tocado de arrependimento, falou, vou voltar para a casa do meu pai. Eu não sou digno de ser chamado de filho mais, porque eu, né, pedi a minha metade da herança, uma coisa ofensiva. Vocês imaginem, hoje em dia, um filho que pede ao pai, me dá metade das suas coisas aí, antes de o senhor morrer. Hoje em dia já é uma ofensa, pensem isso. E aí a gente vê a sabedoria de Jesus Cristo, né? Quando ele elaborava as parábolas, porque o povo judeu realmente é um povo muito tradicionalista, e para ele esse tipo de situação seria uma situação inaceitável, né? Como, por exemplo, um judeu ser ajudado por um samaritano também era uma coisa inaceitável. Jesus buscava esses extremos para que a lição fosse ainda mais duradoura, né? Mais eficiente. Então, quando o filho resolve voltar ao pai, o que a gente vê no Evangelho é uma coisa muito curiosa. Vocês leiam lá como para casa, é muito interessante. Quando o filho já está vindo ao longe, né, aqueles abraços de cinema em câmera lenta, quando os dois amantes se encontram e vão correndo um ao outro em câmera lenta, né? O que acontece no caso do rapaz e do seu pai é que aquele que tem a iniciativa, a primeira iniciativa de correr em direção ao outro é o pai, não é o filho. O filho está voltando talvez envergonhado e é o pai que corre em direção ao filho e lhe dá abraços e beijos. Manda matar um boi para fazer a festa da volta do rapaz, colocar anel, colocar sandálias nos pés do rapaz. E aí surge o outro personagem do irmão, trazendo toda a amargura no seu peito. Mas como, meu pai, o senhor aceita esse irmão que gastou tudo? E eu, que estive aqui o tempo todo com o senhor, nunca recebi nada, nunca recebi um animal para matar e fazer uma festa com meus companheiros? Ao que o pai também, com muita paciência, responde ao filho, você tem que ter paciência com seu irmão, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e se achou. É justo que nós façamos uma festa para ele. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Antes de fazer alguns estudos, eu dava muita razão para esse irmão do filho pródigo, porque realmente achava um desaforo, não é? O outro pede a herança, vai embora, gasta tudo, volta, ainda tem toda a festa do mundo, e eu que fiquei lá perto do pai não ganho nada. Aí quando a gente começa a estudar um pouco mais e entrar um pouco nas entrelinhas dessa parábola, a gente começa a ver qual que é o sentido real da coisa.
primeiro ao ver como o pai não opõe nenhuma resistência à saída do filho. Não é? Por que eu ficava me perguntando, mas por que ele aceitou tão fácil isso, né? E por que ele foi repreender o irmão que tinha ficado lá, coitado, tão bonzinho, que não resolveu sair, que não saiu, que não fez, não aconteceu? Aí eu comecei a entender que existe uma coisa, um instituto, vamos dizer assim, né, na evolução, muito sábio, chamado livre-arbítrio, que é a prova maior que Deus realmente nos ama. E a prova maior que Deus está dentro de nós mesmo. Ele está residindo de acordo com as suas leis dentro de nós e nunca nos desampara. Achei até interessante uma música aqui. Aliás, o coral está de parabéns. Gostaria de dar os parabéns ao coral, viu, maestro? As músicas realmente nos embalam aqui no início, né, para nos preparar para a palestra. Tem uma música que diz que a gente deve pôr no mundo mais amor. A gente põe na vida mais amores, menos mundo e mais Deus, né? E eu acho que isso aqui, essa frasezinha é um retrato de tudo que eu vim hoje falar para vocês aqui. Porque o que é o livre-arbítrio? E o que é o determinismo, né? Quando a gente fala de determinismo, eu acho que é bom a gente primeiro falar de instinto, que é uma frase mais pagã, vamos dizer assim, né? Que todo mundo, até na escola, já ouviu falar do instinto das abelhas quando fazem o mel, né? De várias outras coisas, como os animais parece que já têm uma sabedoria própria de se portar diante da vida desde que nascem, né? O instinto. A abelhinha que estava lá junto com os trogloditas, né, nos homens das cavernas, fazia mel tão perfeitamente, a casinha tão perfeitamente como a abelhinha de hoje. Aliás, o projeto talvez seja o mesmo, o mel tenha o mesmo sabor. E, no entanto, a evolução, né, vamos dizer assim, não deixou de existir. A evolução só é possível com o livre-arbítrio. Então, quando acontece do ser humano pedir para sair ao mundo, e o pai deixa o filho sair, aí uma entrega de livre-arbítrio enorme àquela pessoa que vai testar a vida, né? E o irmão que fica é aquele irmão que vive quase pelo instinto, ele vive de determinismo, né? Ele não sai, ele fica junto do pai e ali ele estaciona. E aí a gente começa a entender o significado e a importância das reencarnações. O que adiantaria nós vivermos no plano espiritual eternamente, junto do Pai, sem testar essa capacidade nossa que nós temos de exercer o nosso livre-arbítrio, testar as coisas do mundo, para, de moto próprio, de convicção própria, assegurar, não, isso realmente é bom, não, isso é ruim. Quando nós entramos no mundo pelas portas da reencarnação, nós entramos num mundo de perfeita ilusão. Nós começamos a ver as coisas de forma dividida. Nós entramos no mundo da dualidade. Saímos do mundo de unidade, né, que é estar vivendo ali na unidade com Deus, junto com o Pai, na fazenda, pegamos as nossas coisas e nos arriscamos no mundo de dualidades, no mundo que, de alguma forma, é diabólico, porque nos dá várias opções, né? Em tudo que nós vemos à nossa frente é cheio de alternativas, ou de dualidades, ou é bom ou é ruim, aí começa o julgamento, né? Ou é bonito, ou é feio, ou é claro, ou é escuro. A gente não consegue ter uma visão integrada das coisas, unida. A gente começa a ver tudo em duplicidade. E aí a coisa começa a ficar muito complicada, porque aquela parte nossa interna, a nossa primeira camada, que é o Deus em nós, começa a ficar, de certa forma, esquecido.
Porque a gente começa a ver as coisas todas pelo prisma do mundo. Aí a música falando, né? Tem que colocar menos mundo na nossa vida e mais Deus. Olhar menos para a segunda camada e olhar mais para a primeira camada. É fundamental que a gente promova isso a cada dia, a cada momento. Não esquecer que nós somos filhos de Deus, no sentido de que na nossa primeira camada vibra Deus. Nós precisamos promover a revelação dessa nossa primeira camada, essa descoberta. E não há como ter o autoconhecimento que nós espíritas tanto sabemos repetir, né? Que o autoconhecimento é fundamental para a nossa evolução, sem promover esse caminho de volta ao reino de Deus que está dentro de nós. Que a trilha já foi traçada por Pai, por Jesus Cristo, é a trilha do amor. É fundamental que a gente promova, e é importante a gente estudar a essência das palavras, né? Revelação. O que quer dizer revelação? Alguém sabe aqui o que é revelação? Na acepção do termo mesmo, é retirar o véu. Olha só. Retirar o véu. De quem? Para que alguém usa véu? Para esconder, não é? Então tem alguma coisa em nós que está escondida e precisa ser revelada. É preciso que nós retiremos o véu para que nós possamos efetivamente enxergar a sua importância e colocarmos em ação aquilo que é potencialmente importante na nossa vida. E essa revelação, né, é nada mais do que o próprio Cristo interno, né, o reino de Deus dentro de nós. As pessoas, quando se sentem iluminadas, né, que é uma palavra muito usada quando a pessoa se encontra com essa primeira camada, é iluminação, né? E é uma coisa que a gente tem que aceitar, porque só quem viveu é que sabe como é a experiência, e como é uma experiência tão distante da nossa realidade, das nossas 3 dimensões, não existem palavras para nos transmitir o que é isso, como essa experiência se dá. Os próprios místicos narram, né? É uma coisa que parece luz, mas não é luz, parece fogo, mas não é fogo, né? Como tem a passagem do Moisés lá com a sarça ardente, né? Que ele conversou com fogo. A experiência espiritual com a primeira camada é uma experiência tão nova, tão espetacular, tão sensacional, tão fora do mundo, que não há palavras deste mundo que possam traduzi-lo. Então a gente tem que aceitar, é a iluminação. E os seres iluminados, eles têm uma característica que, assim, é curiosa. Quando a pessoa consegue, enfim, estabelecer contato com essa primeira camada, ela se torna louca para esse mundo. Louca em que sentido? Louca no sentido de que, daquela frase de Paulo de Tarso, né, que fala assim, o que é sabedoria para os homens é loucura para Deus. O que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Porque a pessoa ela fica tão intensamente impregnada daquela energia da primeira camada, que ela se torna invencível, se a gente puder definir dessa forma. Ela se sente poderosa, mas não esse poder terreno. Ela se sente intensa, ela se sente plena. Mas não de uma forma vaidosa, mas de uma forma assim, de uma autossegurança, de uma autoconfiança intensa. Por isso elas parecerem tão loucas. Como pode ter tanta confiança assim, gente? Como pode ter tanta alegria, né? E aí isso se traduz também por alegria, por uma felicidade assim incontrolável. Como pode ser tão feliz, tão tranquilo?
sentir tanto prazer uma pessoa, como na época dos romanos, os cristãos na época dos romanos, que estando para ser devorados por leões, estarem entoando hinos felizes da vida. Não é loucura? É uma loucura. E, no entanto, é assim que os verdadeiros místicos se sentem quando estão em contato com essa primeira camada. Essa camada que é Deus dentro delas. Tem um caso que Divaldo Franco contou, eu fui a uma palestra dele, ele contando que ele era muito amigo da irmã Dulce, né, os dois baianos. E diz que ele ajudava muito, porque ela vivia numa pobreza imensa. E uma vez ele foi visitá-la e disse que ela estava até sem cama para dormir, porque apareceu um doente, não tinha mais cama, ela mandou desmontar a cama dela e montar para o doente. Ele resolveu dar a ela uma cama de presente. Deu a cama de presente, daí uma semana ele foi lá visitá-la, de novo ela estava sem a cama, porque apareceu um outro doente. Não sei se vocês já ouviram esse caso dele. E que a oração dela, do final de vida já, era uma oração assim, porque ela já estava, eu acho que o problema dela era pulmonar, né? Ela sofria muito com essa questão da respiração. Então a oração dela era assim, respirava, louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vocês veem a que nível de loucura, de santa loucura, chega uma pessoa que está impregnada da primeira camada, dessa energia que existe na primeira camada. O mundo já não passa mais a ter tanta importância. Ela consegue colocar mais Deus em sua vida do que o próprio mundo. Em Belo Horizonte, onde eu moro até perto de uma unidade do Exército, e lá, é curioso, tem uma guarita, né, para receber os carros, e à noite eles colocam um cavalete com uma placa nessa guarita, e quando o carro chega perto da guarita, está lá, ele lê: apaguem os faróis e acendam a luz interna. Isso é óbvio, né? Uma unidade militar, um carro chegando com o farol aceso, ofuscando a vista, né, para ser identificado, tem que apagar o farol, acender a luz de dentro do carro para poder ser identificado. Mas pensem bem, quanta sabedoria há nessa frase, sem querer, logicamente. Isso deveria ser um mantra para a nossa vida diária. Isso deveria ser aquela parte de uma oração diária que a gente deveria fazer. Apagar os faróis e acender a luz interna. Nós somos muito, muito focados para as coisas que nos são externas. O mundo nos hipnotiza de uma forma tal, e eu acho que a nossa geração, ela é ainda mais bombardeada com essa questão do informação, mundo, competição, propaganda. Consuma mais, compre mais. Seja você, estude mais para passar na frente do outro, sabe? Seja mais capaz. Essa capacidade do mundo, essa propaganda, essa publicidade intensa a que a gente presencia, elas nos joga cada vez mais para fora de nós mesmos. E por isso que a gente tem que ter cada dia mais um cuidado imenso de procurar esse Deus interno, que está bem distante dessa proposta que a gente vê no dia a dia. A gente não é mais cidadão, a gente não é reconhecido mais como cidadão, a gente é reconhecido como consumidor. Tudo que é feito na vida, que é feito para dirigir as grandes massas, é feito com base no poder de consumo, não é mais feito na base da cidadania, da igualdade.
E olha só, gente, isso é uma outra reflexão que a gente tem a fazer. Consumidor. O que é consumir? A gente deveria ser mais como utilizadores, né? Acho que a palavra certa, a gente assume esses rótulos com muita facilidade. Eu sou um consumidor, direito do consumidor. O consumidor consumir é gastar. Consumir é acabar com uma coisa. Consumir é destruir. E a gente consome o tempo inteiro, né? E a gente deveria mais utilizar do que consumir as coisas. Então a nossa proposta deveria ser sempre essa: olhar a cada dia mais para o nosso interior. Esquecer as ilusões da vida. Gente, pensem bem. Isso é uma reflexão diária que eu faço comigo mesmo, porque é duro me convencer, eu sou duro na queda. Eu sou muito propenso a aceitar as ilusões, mas por isso que eu faço esse trabalho de reflexão de vez em quando. A minha sobrinha, ela estuda psicologia e está fazendo agora parte de estágio. E ela chegou para mim outro dia e falou assim: ô Tibá, senhor, eu estou descobrindo uma coisa espetacular. Ela está fazendo estágio num centro de auxílio a doentes mentais, mas já realmente pessoas que já saíram da razão, né? Eu descobri que os loucos, eles têm um código de conduta própria que é muito lógico. Aí eu falei assim: como assim lógico? Lógica na loucura? É. E eles acreditam verdadeiramente na loucura deles. Eles têm uma loucura e quando eles vivem em sociedade, uns reforçam os outros. Um vive uma loucura terrível assim sobre uma coisa, o outro vai e reforça aquela loucura. Como assim? Vou dar 2 exemplos. Existe um moço lá que ele fala que é príncipe. E ele é príncipe e o seguinte: ele não deixa ninguém se aproximar dele no dia que ele não está a fim de conversar. Então, para conversar com ele, ele tem que dar permissão. E para conversar com ele, ele tem que dar permissão, ele estende a mão para a pessoa beijar e sim a pessoa pode conversar. E no dia que ele não está querendo conversar, ninguém se aproxima, respeita. E quando o pessoal repara que ele está bonzinho no dia, o senhor dá licença, ele estende a mão, a pessoa beija e a conversa se dá. É assim. Ele acredita que é o príncipe e as pessoas acreditam que realmente ele é o príncipe e tem que pedir permissão. E tem uma senhorinha lá também que os internos construíram uma cabaninha lá para ela e eles ficam no jardim lá capinando na laborterapia deles lá diária, e todo dia quando dá 6 horas, essa senhorinha coloca um pano na cabeça, vai para essa cabaninha, e todo mundo vai para lá e reza para ela, porque ela é Nossa Senhora. E todo mundo vai lá e reza aos pés dela. Aí ela virou para mim e falou assim: não é uma coisa curiosa? Eu falei assim: muito curioso isso mesmo. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui pensar sobre isso, falei: gente, que coisa, né? É curioso mesmo. Mas vocês já pensaram? Pensem comigo. Não é tão curioso assim vocês estarem aqui acreditando que eu sou palestrante de Belo Horizonte? Que você é dono. Não é tão curioso assim você apertar algumas teclazinhas num banco lá, ver um punhado de 0 lá e falar assim: estou feliz da vida. Alguns zeros gravados em algum lugar que você nem sabe onde te dá uma segurança de algo que você acha que tem? A gente acredita em ilusão demais. Tem gente que está aí desconfiada: esse cara aí não fala nada, esse aí ainda está
está perto da normalidade. Agora, quem estiver acreditando que eu sou palestrista mesmo, estou falando alguma coisa que presta, esse aí tem que se cuidar, né? Porque as ilusões, nós somos muito dados a ilusões. Vocês pensam bem. Eu fico pensando às vezes, você cercar um pedaço de terra, falar, isso aqui é meu. A gente lembra a parábola de Cristo, né? Quando ele fala que um rapaz saiu juntando coisas pela vida fora, enchendo o celeiro. E até que um dia ele sentou, se descansou e falou assim, minha alma, agora você descansa, fica tranquila, em paz, porque o celeiro está cheio. E aí vem alguém e diz, tolo, a palavra é essa. Por acaso você não sabe que hoje mesmo à noite o Senhor pode vir prestar conta da sua vida? Então, a gente não tem nada, absolutamente nada. A gente não é nada do que a gente acha que é. A nossa segunda camada é uma perfeita ilusora. A única coisa que pode nos dar a efetiva segurança, aquilo que nós sempre fomos e sempre seremos, é aquilo que nós temos na nossa primeira camada. É ali onde nós existimos, é ali onde nós somos perfeita sabedoria. Ali é que nós somos a perfeição absoluta, a potencialidade absoluta. É na busca dessa camada que nós devemos nos esforçar por encontrar. E como é que eu encontro essa camada? Eu já tentei. A coisa é curiosa. A primeira camada ela não é buscada. A primeira camada ela te acha. E como é que ela te acha? Vamos ver lá no Evangelho. Vamos passar as páginas. Vamos voltar à parábola do filho pródigo. Arrependendo. Mas o que é isso, gente? Arrependendo. Arrepender é simplesmente ter abertura de espírito para esperar o Pai vir ao nosso encontro. A partir do momento em que o filho pródigo teve aquele arrependimento, não, eu reconheço. A casa do meu pai é melhor de se viver. A partir do momento que ele deu o primeiro passo, e isso que é arrependimento é muito diferente de culpa. Tem gente que confunde culpa, arrependimento e culpa. Culpa é uma coisa paralisante. Culpa se avizinha mais do remorso do que do arrependimento. A culpa faz com que você patine no mesmo lugar e não saia dali. O arrependimento é dinâmico. O arrependimento tem movimento. Ele reconhece algum equívoco, mas dá o primeiro passo para atingir a correção, o reparo e a reparação, porque o amor cobre uma multidão de pecados, como diz lá o Evangelho, em Pedro, se não me engano, né? Então, se você se dispõe, se você se dá o primeiro passo, se você se abre para Deus, fala assim, Deus, estou pronto. Ele vai se revelando aos pouquinhos, não é também de uma vez só. O véu vai caindo aos poucos, você vai se percebendo um pouco melhor, um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante, porque não foge muito disso também. É o que está na música. Colocar na vida mais amores. A receita, vão vir aqui palestristas e palestristas, vocês vão ouvir várias vezes aqui, a receita vai ser sempre essa. Vocês vão até enjoar de ouvir. Agora, o grande salto quântico de mudança de vida, de reforma íntima, ele
começa a acontecer quando essa coisa que está de fora, que vocês estão ouvindo, ela começa a fazer parte de dentro de vocês. Ela começa a fazer parte da ação. E é curioso a gente ouvir falar também que a palavra oração, ela tem ação dentro dela, né? Oração. Porque não adianta nada a gente dizer Senhor, Senhor, né? Como diz Jesus Cristo, a gente precisa agir. A gente precisa dar oportunidade à vida de exercitar esse amor. De fazer com que esse amor entre no nosso coração como fogo. Porque só dentro de nós esse amor é capaz de sair de nós. Dizem que o espírita tem 3 fases, né? Uma quando ele entra no espírito. Vocês ouviram essa? Essa aqui é famosa, né? Existem 3 fases para o espírita. Uma quando ele entra no espiritismo. A segunda fase, quando o espiritismo entra nele. E a terceira fase é quando o espiritismo sai dele. Essa é a mais importante. Isso, assim se reconhece o espírita, não é? Como Kardec falava, pelo esforço que faz para traduzir o que o espiritismo faz em ações, o esforço que ele faz. Não é para ser perfeito de uma vez, é o esforço de alcançar a perfeição. Então é preciso que a gente esteja sempre ciente dessa necessidade de fazer com que tudo aquilo que a gente esteja ouvindo aqui, ele faça parte da nossa vida. Que é como disse João Batista, tem uma parte do Evangelho em que João Batista, né, ele batizava o pessoal lá no Rio Jordão, e teve uma vez que perguntado por seus discípulos, ele disse assim, olha, eu vos batizo com água, mas após mim há de vir alguém de quem eu não sou digno de amarrar as sandálias, que vos batizará com fogo, o fogo do Espírito Santo. Olha o que esse cara estava falando. Eu agora estou batizando vocês com um ritual externo de água, tenho que derramar água na cabeça de vocês. Tudo que eu estou dizendo a vocês é uma coisa de fala, uma coisa externa, uma coisa ritualística. Mas isso não é nada perto do que realmente é necessário que vocês façam. Do batismo que realmente importa. O batismo que realmente importa é o batismo de fogo. Aquele que você faz entrar dentro do seu coração, da sua alma, o calor do Espírito Santo. Porque esse sim, quando isso é introjetado, quando isso é realmente absorvido por sua alma, isso sim vai fazer você ser pleno, vai modificar as suas ações, vai fazer com que você enxergue a verdadeira realidade, que você dispense as ilusões. Um turista americano, uma vez viajando ao Oriente, ouviu dizer de um sábio que morava numa montanha e ficou muito curioso por conhecê-lo, porque ele era um grande buscador espiritual e nunca havia tido realmente uma experiência mística que justificasse aquela busca, aquela angústia. Ele era um homem muito rico e era um sincero buscador da verdade. O sábio morava ali há muito tempo e ele pediu a um dos guias que o levasse até lá. Lá chegando, ele se encontrou com o mestre, olhou pelos arredores, viu aquela simplicidade, uma esteira, uma mesa tosca, alguns livros. E ele se assustou, falou assim, mas um mestre dessa categoria, vivendo nessa simplicidade, isso não faz lógica para a minha cabeça.
E ele ficou tão incomodado com aquilo, que resolveu interpelar o mestre. Disse para ele assim: mas, senhor, há tanto tempo o senhor mora nesse lugar, e tudo que o senhor tem é essa esteira, essa mesa e esse pouco de livro? Onde estão os seus móveis? O mestre parou, pensou um pouco e perguntou ao buscador: e onde estão os seus? O buscador, sem saber o que responder, constrangido, apenas teve forças para responder: ora, mestre, eu não posso estar com meus móveis aqui porque eu estou apenas aqui de passagem. Aí o mestre virou-se para ele e disse: ô meu filho, que coincidência, você sabe que eu também estou aqui só de passagem? Senhores, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que o nosso dia tenha sido produtivo e que em outras oportunidades a gente possa se encontrar novamente. Na paz de Jesus Cristo, muito obrigado a todos.